Faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no final do debate sobre uma matéria tão importante como é a necessidade de criar mecanismos para nos irmos libertando da dependência do plástico, a primeira nota que os Verdes pretendem registar diz respeito ao reconhecimento por parte de todas as bancadas da gravidade do problema, o que vem reforçar a importância e a oportunidade da iniciativa que os Verdes hoje trouxeram para a discussão. E ainda bem que assim é, porque o cenário é muito negro. Na União Europeia produzem-se cerca de 58 milhões de toneladas de plástico por ano, sendo que Portugal apresenta uma média de 31 quilos por pessoa, o que, como se percebe, corresponde a um valor superior à média europeia. De facto, aos poucos, o uso do plástico acabou por se impor e fazer parte integrante do nosso dia-a-dia. A sua natureza versátil, a sua durabilidade, resistência, maleabilidade e, sobretudo, o baixo custo da sua produção transformaram o plástico num material utilizado em larga escala para os mais variados fins. Mas, como não há bela sem senão, também no que diz respeito ao plástico, é preciso olhar atentamente para o outro lado, ou seja, para as consequências da utilização em larga escala de tanto facilitismo e de tantas vantagens. Ora, como todos sabemos, o plástico tornou-se um problema ambiental muito sério, contaminando designadamente os nossos mares, com repercussões graves, nomeadamente para a fauna marinha. As notícias sobre as consequências da utilização do plástico, que são frequentes e com uma regularidade assustadora, vão-nos dando nota da situação ou de situações que deveriam ser impensáveis. Aves marinhas, baleias, tartarugas e outras espécies são encontradas com o estômago literalmente repleto de plástico. De facto, esta ameaça incide sobre as mais diversas espécies marinhas e, através da cadeia alimentar, o consumo indireto de plástico chega facilmente a outras espécies e também peço desculpa ao ser humano. por interromper, mas tenho que pedir às senhoras e senhores deputados, estão de pé, alguns de costas para a tribuna, senhoras e senhores deputados, para se sentarem ou saírem. Muito obrigado. Pode continuar, senhor deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, involuntariamente, com desconhecimento e sem dar por isso, a verdade é que os consumidores de peixe acabam por correr o sério risco de ingerir plástico, o que tem, para além da dimensão ambiental geral, uma incidência sobre a saúde humana e a sobrevivência de outros seres. Ou seja, quando falamos dos perigos da utilização do plástico, não falamos apenas da sua dimensão ambiental, falamos também da sua dimensão em termos de saúde. Na verdade, os plásticos podem constituir elementos tóxicos para os organismos vivos ou para os ecossistemas e, mesmo se não o forem, constituem elementos estranhos que vão alterando gradualmente a composição desses mesmos ecossistemas. Uma vez lançados em meio livre, os plásticos, através da ação dos agentes ambientais, vão se dividindo em microplásticos que entram na cadeia alimentar com consequências para muitas espécies, incluindo o ser humano. Tornou-se, aliás, comum falar-se no grave problema da contaminação dos oceanos por plásticos e na entrada cada vez mais frequente de microplásticos nas estruturas de organismos vivos que facilmente chegam também a produtos alimentares para consumo humano. Estudos recentes não deixam dúvidas quanto à presença de microplásticos no sal utilizado para a cozinha, inclusivamente em marcas portuguesas. Mas mais, os estudos reportam ainda que, para além do sal, estes componentes já foram detectados noutros alimentos, como o peixe, o marisco e mesmo o mel ou a cerveja. Diz quem sabe que cerca de 85% da poluição marinha resulta do lançamento de plástico em meio livre. E o mais grave é que, em 2050, se nada for feito para inverter este cenário, é muito provável que os nossos mares venham a ter mais plástico do que peixe. Falamos, portanto, de uma realidade verdadeiramente assustadora que nos impõe a responsabilidade de agir com urgência no sentido de prevenir a entrada de novos resíduos de plástico nos rios, nos estuários e nos oceanos. Como é público, os Verdes têm ao longo dos anos apresentado diversas iniciativas legislativas visando sobretudo a redução da utilização de embalagens e a redução da utilização de plástico. E esta iniciativa legislativa é, assim, mais um contributo, mais uma proposta que o PEV apresenta com vista à redução da utilização do plástico. A verdade é que os estabelecimentos comerciais continuam a ser um centro de consumo e de acumulação de plástico.
Por falta de alternativas, os consumidores são muitas vezes obrigados a trazer consigo um conjunto significativo de plásticos, ainda por cima descartáveis, do qual não têm necessidade e que nem sequer reutilizarão. Assim acontece, por exemplo, na secção de frutas e legumes, onde são disponibilizados sacos ultraleves como embalagens primária de produtos vendidos a granela. O mesmo acontece com o agrupamento ou acondicionamento de frutas e legumes em esferovite e revestidos a película aderente plástica convencional, frequentemente usada em cozinha. Ora, estas embalagens têm apenas a função de acondicionamento ou agrupamento dos produtos alimentares e que nada têm a ver com a preservação da qualidade dos produtos, os quais são, de resto, também, muitas vezes, vendidos a granela. Esta realidade pode e deve ser diferente. E é nesse sentido e com esse propósito que o PEV trouxe hoje para discussão a sua proposta, o seu contributo, com a convicção que a oferta de mercado é determinante para atingir objetivos mais sustentáveis e que as opções dos consumidores, sendo importantes, não são suficientes na medida em que os consumidores muitas vezes acabam mesmo por não ter opção. Propomos assim que os estabelecimentos comerciais fiquem impedidos de disponibilizar sacos de plástico ultraleves para embalamento primário ou transporte de pão, frutas e legumes e de vender frutas e legumes acondicionados em cuvetes descartáveis que contenham plástico ou esferovite. Desta forma, devem os agentes distribuidores disponibilizar ao consumidor alternativas de embalagem primária para pão, frutas e legumes vendidos a granel nos pontos de venda, compostos por outros materiais mais sustentáveis. Por outro lado, e simultaneamente, os estabelecimentos comerciais devem adaptar-se aos consumidores que pretendam levar os seus sacos próprios para acondicionar as frutas e legumes vendidos a granel ou o pão que compram. Para além disso, os Verdes propõem ainda que o Governo promova campanhas de sensibilização dos consumidores para o uso de sacos próprios, não descartáveis, nos atos de compra de pão, fruta e legumes, bem como ações de sensibilização dirigidas aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais para que estes se adaptem ao uso de sacos próprios, não descartáveis, por parte dos consumidores. Com esta proposta, os Verdes fazem a sua parte, dão o seu contributo no sentido de travar esta verdadeira praga que tomou conta do nosso dia-a-dia. Mas, no âmbito desta discussão, convém também não perder de vista o alcance que esta proposta representa no que diz respeito à política dos 3 R's em matéria de resíduos. Como sabemos, os 3 R's não são aleatórios, obedecem a critérios em termos de hierarquia e em termos de prioridade. E o primeiro R, que diz respeito à redução, impõe-se sobre os restantes, o que significa que a reutilização e a reciclagem vêm depois em termos de prioridades. De facto, a não produção de um resíduo é a todos os níveis e a todos os títulos mais sustentável do que a sua produção, mesmo que o seu destino seja a reutilização ou a sua reciclagem, e esta proposta incide exatamente no primeiro R, isto é, no R da redução dos resíduos. Quanto às reservas daqueles que encontram dificuldades neste combate, na proposta que os Verdes hoje trazem para discussão, porque será um problema para o mercado, porque não há alternativas, eu deixo um exemplo. Quando esta Assembleia aprovou há uns anos atrás, e por proposta dos Verdes, uma resolução para que a Assembleia da República passasse a usar exclusivamente papel reciclado, também era uma chatice, porque o papel era mais úmido e as impressoras e as fotocopiadoras encravavam constantemente com o papel reciclado. O mercado não estava preparado, diziam alguns. O que é verdade é que 2 dias depois dessa decisão, já as máquinas estavam preparadas e devidamente calibradas para receber o papel reciclado e sem quaisquer problemas, como de resto hoje podemos constatar. É que a procura também é decisiva nas regras do mercado e nos modos de produção. E é isso que se pretende com esta iniciativa legislativa. Para além disso, os Verdes reafirmam a sua total disponibilidade para, em sede de especialidade, poder acolher contributos das restantes bancadas, de forma a melhorar o conteúdo desta proposta, desde que, naturalmente, não se desvirtua o seu objeto central. E, portanto, quando a seguir procedermos à votação do projeto de lei dos Verdes que acabamos de discutir, cada bancada assumirá as suas responsabilidades, que certamente, por aquilo que se pode perceber durante o debate, estarão em sintonia com o combate que a todos deve mobilizar.
Por nós, por parte dos Verdes, fizemos a nossa parte pelos oceanos, pelos ecossistemas, pelo ambiente, mas também pela nossa saúde.